Amém. Graça do Senhor para a igreja. Amém. Amém? Amém. Muitos de vocês sabem que o Senhor me deu um grande presente e eu tive a oportunidade de estar 3 semanas acompanhando o John algumas igrejas que o John ajuda, né, serve, e foi uma experiência indescritível, assim, muito preciosa. E eu creio que um negócio desse mexe com o sujeito, a gente fica um pouquinho diferente, e o Senhor é muito bom. Fui muito abençoado, mas eu tenho certeza que foi resultado da oração da igreja, resultado da oração dos irmãos e das irmãs, que estavam cobrindo em oração a ele e a mim ali, como um Timóteozinho do nosso querido John. Então a questão é assim: a vida de corpo, vida de família, é mesmo projeto de Deus? Ou é uma questão cultural? Não sei se vocês estão entendendo a grande diferença que faz se encaixar como projeto de Deus ou como algo cultural. Eu vou explicar. Se é projeto de Deus, é para todo mundo, em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as culturas. Se é cultural, então cada cultura tem seu jeito. E até mesmo dentro da mesma cultura, há subculturas. E aí cada um escolhe a sua, né? Então, vamos dizer assim, se eu pudesse falar isso, veja bem, eu estou sendo um pouco afoito, mas a minha tese é que a vida solitária ofende o projeto de Deus. A minha tese é que é projeto de Deus para qualquer povo, para qualquer cultura, em qualquer época. E o contrário disso ofende o projeto de Deus, confronta a vontade de Deus. Vamos lá então. Acompanha comigo Gênesis capítulo 2, o livro dos começos. Se é projeto de Deus, tem que estar declarado no livro dos começos. Você concorda? Gênesis 2, 18. Olha só o que Deus disse. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu descobri que uma boa parte dos irmãos conhecem este versículo, leem este versículo, mas entendem que Deus está falando apenas para Adão e apenas em dar uma mulher ao homem que estava sem mulher, depois de ter dado nome a todos os animais, e via o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, não encontrou uma para ele. Aí então os irmãos leem, eu fiquei espantado, porque não é um nem dois, são muitos que acreditam que isto aqui é para Adão, para aquela circunstância de um homem desacompanhado de uma mulher. Mas eu creio que a afirmação se divide em 2 partes. A primeira é: não é bom que o homem esteja só. E esta é uma afirmação. O que quer dizer? Se é desta maneira, isto quer dizer que é uma decisão de projeto. Alguns dos irmãos aqui têm a oportunidade de trabalhar ou já trabalharam em projeto. E sabem o que é decisão de projeto. É o seguinte: antes de qualquer coisa começar, se colocam as premissas.
e aquilo é uma decisão de projeto. E se vai criar ou construir ou desenvolver o projeto para que aquelas premissas sejam alcançadas. É uma decisão de projeto. Irmãos, se esta declaração é uma decisão de projeto, então ela não depende de tempo. Você diz amém? Ela não depende de cultura. Você diz amém? Ela não depende de localidade. Se é uma decisão de projeto, Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. A outra parte da declaração de Deus é, naquela circunstância de que todos os demais, as demais criaturas tinham sido feitas com a capacidade de se multiplicar, e o homem também estava incluído nisso, naquela circunstância, o que ele precisava era de Eva, não é? A sua companheira. Mas porque não é bom que o homem esteja só, esta é a declaração. Amém? E é isto que eu quero mostrar na palavra. A questão é, eu creio que esta afirmação de Deus não foi um erro, não foi um engano. Deus não estava dizendo assim: eita, agora deu. Fizemos o homem de um jeito que ele não pode ficar só. Eu não creio que foi isso. E também não podemos dizer que é consequência do pecado. Por quê? Porque ninguém tinha pecado ainda. Então não tem nada a ver. O homem ficou deficiente, deficitário, incompleto, insuficiente depois que pecou. Então ele precisa... Não. De jeito nenhum. Eu creio e quero mostrar na palavra que isto é uma decisão de projeto. É uma declaração de Deus para a sua criação. De que não houve um erro nem um engano. E que, é claro, vocês já sabem, não é consequência do pecado. A primeira questão é, por que então, e eu diria que é a mais forte, por que então Deus toma esta decisão a respeito do homem? Por que não é bom que o homem esteja só? Volta só um pouquinho comigo, capítulo 1, versículo 26, para a gente ver o momento em que Deus declara que vai fazer o homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí tem a domínio, etc e tal. Primeira coisa, Deus está falando assim: façamos. Daquele português que você ainda lembra, a língua portuguesa eu estou falando, façamos é singular ou é plural? Uau! Como assim Deus diz façamos? Deus é singular ou Deus é plural? Hã? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três expressões de Deus, são três pessoas que formam um único Deus. Então Deus é plural. Você sabe o que quer dizer isso? Que Deus nunca esteve só, e Deus nunca trabalhou só. Na criação foi façamos. Pai, Filho e Espírito Santo participando, diz: façamos o homem. Amém? Mas aí Deus diz: a nossa semelhança. Deus era só? Então o homem poderia ser só? Nunca. Porque senão não seria a semelhança de Deus. Não ser só, não ter sido feito para viver só, não é um defeito, é uma qualidade. Não é a expressão de uma fragilidade, mas a expressão de que somos semelhantes ao Criador.
somos semelhantes a Deus. Ele não é só e não trabalha só. E disse: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim fez. Mas por que não fez logo 2? Bom, aí é outra parte da história que eu quero passar só por cima. Deus fez o homem diferente de todas as outras criaturas, com capacidade de aprender, de crescer conforme aprende, de tomar decisões, de se tornar mais sábio conforme as experiências que passa. Eu creio que Deus conduziu o homem num processo pedagógico, até ele ficar convicto que, embora tivesse toda a autoridade sobre a terra, e tivesse Deus como companhia, ele não estava bem sozinho. Um processo pedagógico de Deus sobre a sua criação diferenciada, de maneira que aquele homem precisou aprender na experiência que não era bom estar só. Amém? Agora, vamos seguir. O que foi que aconteceu? Se era desta maneira no começo, se era este o projeto, o que foi que aconteceu? Vocês conhecem a história, a descrição da queda daquele primeiro casal. Está em Gênesis 3, de 1 a 6. Não vou ler, vocês conhecem. Mas o que vemos aqui é Satanás sugerindo o pecado, induzindo o pecado. Quando aquele primeiro casal abriu as portas da sua vida para o pecado, e o pecado entrou neles, o pecado destruiu a criação original. Embora Adão pudesse reconhecer Eva como aquela que ele tinha visto, e Eva pudesse conhecer o seu marido, e reconhecesse fisicamente, é ele, é ela, eles já não eram mais os mesmos. O pecado destruiu a natureza que Deus tinha colocado dentro deles. O pecado corrompeu a natureza de Deus no coração deles. E a consequência, nós vamos ler. Eles mudaram. Eles não eram mais o mesmo e não tinham mais a imagem e semelhança de Deus. Então, esta consequência chegou em todas as áreas de relacionamento dos dois, dos nossos pais primeiros aqui. Em primeiro lugar, aí sim a gente vai ler o versículo 7. Eu disse que o pecado alterou aquele primeiro casal, eles não eram mais os mesmos, a natureza deles foi destruída, e isso afetou não apenas o ambiente físico, mas mente, alma e espírito. Versículo 7 diz assim: logo após terem pecado, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O primeiro problema que a Bíblia descreve como consequência do pecado do homem é o homem consigo mesmo. Esse homem consigo mesmo. Ora, qual era o problema de estar nu? Eles estiveram nu até aquele dia. Isso não impediu eles de fazer nada, nem de trabalharem, nem de se relacionarem, nem de estarem junto com Deus, nada. Qual o problema? É como se, a partir daquele momento em que o pecado entrou, o homem passa a ter problema com ele mesmo, com a sua imagem, não consegue mais se aceitar, não consegue mais se relacionar. A gente brinca muito com as meninas, né? Com as irmãzinhas, com as mulheres, porque quem tem cabelo liso quer fazer ele ficar assim, quem tem ele assim quer fazer liso. É uma luta, mas não são só as mulheres, irmãos. Não são só as mulheres. Isto é consequência do pecado no coração do homem. Esta luta consigo mesmo, esta não aceitação mais. E aí o homem, como eles, tenta resolver por si mesmo esse problema. De que maneira? Eles foram lá e fizeram cintas
de folha de alguma árvore lá. Depois Deus fez a providência dele para eles, que foi matar um animal e vestir eles com a pele. Mas a primeira atitude deles foi tentar se consertar. Não estavam mais harmonizados consigo mesmo. E agora precisavam botar alguma coisa para distanciar ele da sua própria imagem, da sua própria visão de si mesmo. Primeira consequência. Segunda, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, segunda consequência, distância de Deus, medo de Deus. Como assim a voz de Deus causa medo? Não sabemos quanto tempo estiveram juntos com Deus. Aqui a Bíblia diz que Deus vinha na viração da tarde para estar com eles. E como agora a voz de Deus causa medo, como a voz de Deus agora causa desconforto e necessidade de ir se esconder daquela voz que antes era o suprimento deles, que antes era a alegria deles, que antes era o desejo deles. Como agora eu me escondo deste, a quem eu reconheço? Segundo problema do pecado no coração do homem, distância de Deus. A culpa afasta o homem de Deus. Terceiro problema, versículo 12. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que coisa! Não sabemos quanto tempo antes, mas no primeiro dia que Adão viu aquela mulher, ele disse, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Isso não parece uma expressão de acusação, nem de tristeza, mas me parece júbilo. Você concorda comigo? Quando a conheceu, o coração de Adão se encheu de alegria, de júbilo e de gratidão a Deus. Não estou só, Deus se lembrou de mim, ela é a minha companheira, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, pode andar comigo, pode estar comigo, eu posso ser um com ela, eu posso compartilhar a vida, vou deixar de falar com as vaquinhas, vou deixar de falar, imagina. Agora, este homem, banhado pelo pecado, diz assim, a mulher que tu me deste, ela pegou do fruto e me deu. Vocês sabem, Deus não caiu nessa conversa e disse, maldita será a terra por sua causa. Não foi por causa da Eva, foi por sua causa, Adão. Maldita será a terra. Mas veja, o que está nessa declaração de Adão? Desprezo pelo relacionamento. Adão está dizendo, ó Deus, a verdade, eu só tenho essa oportunidade aqui para falar para o Senhor, eu queria dizer há muito tempo, a verdade é que eu estava melhor só. A verdade mesmo é que se eu tivesse só, isso não tinha acontecido. Irmãos, é isso que ele está dizendo. Então, além de dizer, Deus, tu és o culpado, ele está dizendo, se eu tivesse sozinho eu estava melhor. Ela me atrapalhou. Qual é a conclusão que a gente pode tirar, meus irmãos? É que a distância de Deus, a distância de si mesmo, e a distância do próximo, do semelhante, é consequência do pecado. Não foi projeto de Deus, ao contrário, é projeto de Satanás, é consequência do pecado.
É projeto de Satanás, preste atenção nisso, para confrontar a Deus. Observe que o diabo não foi colocar enfermidade nos animais, não foi levar os animais à morte, não fez chover granizo, não fez um vulcão explodir, ele foi no homem. E foi no homem para afastá-lo da harmonia daquilo que Deus tinha feito. Harmonia consigo mesmo, harmonia com Deus e harmonia com seus semelhantes. Irmãos, o projeto de Deus foi: não é bom que o homem esteja só. Isto é palavra de Deus. É palavra de Deus tão eterna, como eterno é o haja luz e houve luz. Deus disse haja luz e houve luz, e meu irmão, não tem quem apague essa luz. Por quê? Porque Deus disse haja luz. Isto é palavra eterna. Não caduca, não passa, não depende de lugar, de tempo, é palavra de Deus. Assim também, não é bom que o homem esteja só, é palavra eterna de Deus. Porque Deus é eterno e Deus não é só. Amém? Portanto, isto não tem a ver com cultura. Isto é para todos os povos, de todos os tempos, em todos os lugares. O que nós vemos então, e eu pude testemunhar com os irmãos lá, falei para eles: olha, a história da cultura, né? A cultura de um povo, ela muda somente a maquiagem dessa solidão. Somente isso, somente isso. Mas não muda o que está dentro do coração. Porque havia uma palavra, projeto de Deus, e houve uma intervenção, projeto das trevas. E isso não tem a ver com cultura. Eu falei para os irmãos, lá no Brasil, a gente tem essa mania de abraçar, para eles é estranho. A gente tem essa mania de abraçar, a gente fala mais alto, normalmente a gente fala se tocando. Não é muito comum lá, é meio ofensivo fazer isso. A gente fala muito perto um do outro, também não é muito comum lá. Mas a verdade, irmãos, é que as pessoas se suicidam aqui. A verdade é que as pessoas são solitárias nesse país também. Elas podem estar cercadas de gente, elas podem estar pulando no carnaval, elas podem estar se abraçando, sorrindo, mas aqui dentro existe uma grande solidão. E eu fui um solitário. A diferença é que lá a expressão é outra. Então, a expressão cultural é de autossuficiência. A expressão cultural é de foco no trabalho. É de foco nas responsabilidades. Nós temos algumas dificuldades com isso. Mas é a expressão cultural deles. Mas são também solitários. Hoje eu não sabia, li no jornal hoje, não sei quantos de vocês viram, é chamado Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Irmãos, isso não tem a ver com cultura. Isso está em todos os povos. Em todos os povos. Agora, podemos então afirmar que a solidão é uma cultura das trevas. Isso vai chegar mais perto da gente, viu? Por enquanto, eu estou só desenhando o quadro, fazendo a paisagem, mas isso vai chegar bem pertinho da gente, de mim e de você. O que é que Deus está fazendo em relação a isso? O Salmo 68, 6, Antigo Testamento. Salmo 68, 6 diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Algumas versões falam, mora em família. Deus faz que o solitário viva em família, more em família.
liberta os presos, em outras versões fala encarcerado, para a prosperidade, ou diz, e os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra estéril, em terra árida. Irmãos, presta atenção, a solidão é terra árida. A solidão é terra estéril, não dá frutos. Deus vem em socorro da sua criação. Deus não abandonou o seu projeto original e vem em socorro da sua criação. E a declaração da sua palavra é: Deus faz o solitário habitar em família. Mas aqui está dizendo também que a solidão é uma prisão, é uma cadeia. Que tipo de prisão é essa? Não é uma prisão como aqui a irmã visitou. É uma prisão aqui e aqui. Nos sentimentos e emoções e na maneira de pensar. E a Bíblia diz que Deus liberta os presos, e o contexto deixa claro aqui que são os presos solitários, não o preso que está lá na cadeia, aquela da gradezinha, mas o que está preso nesta realidade de vida, de ser um solitário, de lutar contra as suas dificuldades sozinho, de lutar contra as suas deficiências sozinho, de conquistar ou buscar ou tentar conquistar as coisas da vida sozinho. Isto é uma prisão e não é projeto de Deus. O projeto de Deus não é bom que o homem esteja só. E por isso ele faz o solitário habitar em família. Amém? Só dando aqui um pano de fundo. Interessante que neste Salmo 68, versículo 6, a declaração de Deus de uma enfermidade, que é a solidão. Mas há também a declaração de Deus de qual é, desde lá o começo, no projeto dele, o remédio para isto. O remédio não é ajuntamento, o remédio não é multidão, o remédio é vida em família. Deus faz o solitário andar em família. Quero trazer isso mais para perto de nós. Irmãos, nós vamos ver mais adiante, mas eu quero já dar um toque aqui. Nós sabemos, pela nossa função, que há uma quantidade não pequena de irmãos e irmãs que conheceram o Senhor, que verdadeiramente nasceram de novo, verdadeiramente são novas criaturas, mas ainda estão mais na prisão do que na vida de família, quanto ao projeto de Deus que nós acabamos de ver aqui. São homens e mulheres que nasceram de novo, são habitação do Espírito Santo, mas ainda estão aprisionados à solidão, ainda na fé, inclusive, buscando, como que diz assim, melhorar pelas suas próprias forças. Trazendo para a nova vida uma cultura que não está no coração de Deus, que é o eu me esforçando sozinho, eu trabalhando sozinho, eu lutando sozinho contra as minhas debilidades. E sabe por quê? Na maioria das vezes, porque há uma prisão aqui e aqui, que diz assim: se souberem das minhas lutas, talvez eu não seja mais aceito. Se souberem das minhas lutas, talvez eu não
possa ser considerado irmão e irmã. Se tomarem conhecimento das minhas dificuldades, eu não sei como eu ficarei. E esta é o velho Adão querendo falar dentro do nosso coração. Adão não suportou mais ser nu, ele tem que se cobrir. Hoje em dia não é mais uma questão para nós ser nu em relação à roupa, todos nos vestimos, mas a questão de ser conhecido, hoje, quem eu sou, ou não ser conhecido, isto é a diferença entre, em relação à visão de Adão, ser nu ou estar vestido. É como se eu preciso de algum tipo de proteção. Eu não posso ser conhecido como eu sou. Assim como Adão precisou de uma proteção, e ele tentou construir a proteção dele, e não era suficiente. Deus fez uma proteção para Adão. Irmãos, não está no projeto de Deus que o solitário ande solitário. Mas para o solitário andar em família, ele precisa ser conhecido. Não é uma questão de ajuntamento. Não é uma questão de estar ao lado de um bocado de gente nos encontros, seja aqui, seja nas casas, seja a mobilização. Não é essa a questão. Andar em família não é uma questão de quantidade de pessoas. É uma questão de ser conhecido. Você está entendendo? Chegou pertinho da gente, não chegou? Sim ou não? Chegou bem pertinho da gente. Andar em família é uma questão de ser conhecido. Mas só é possível ser conhecido se eu deixar ser conhecido. Se eu permitir que os outros me conheçam. Se eu abrir mão dessa defesa que parece me defender, mas na verdade me mantém na cultura que não é a de Deus, que é a cultura da solidão. Irmãos, pedir ajuda não é atestado de fraqueza, é simplesmente a aceitação do projeto de Deus, que não é bom que o homem esteja só. Nada do que você precisa, e eu preciso, de mais significativo, você vai encontrar sozinho. Não é possível ser amigo de ninguém, amigo de você mesmo. Amigo tem que ter outro, pelo menos. Amor precisa de outros. E uma das coisas mais libertadoras que Deus tem para os seus filhos é o fato de que Ele nos conhece e Ele nos ama. Mas Deus quer, como Adão tinha Deus, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus não estava falando que Adão tinha falta de Deus, porque Deus ele tinha. Adão tinha falta de outro semelhante. E foi isso que Deus deu para Adão, alguém semelhante. E Adão passou a ser amado, ao ser conhecido por esse semelhante, e também com ela. Irmãos, é tremendamente libertador, sim, saber que Deus nos conhece de verdade e nos ama. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Portanto, o remédio de Deus é andar em família. E para isso, eu preciso começar a aceitar a experiência libertadora de ser conhecido pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. De me permitir ser conhecido. De apresentar aos meus irmãos e às minhas irmãs as minhas fragilidades, as minhas lutas. Porque, irmão, aqui para nós, ser conhecido nas vitórias é bom demais, é fácil demais, é ou não é?
Isso a gente não precisa, disso a gente tem que se esconder, porque isso faz mal para o coração da gente, quando a gente começa a ser conhecido por aquilo que fez de certo. Ora, isso faz mal para o coração da gente. A glória tem que ser só para Deus. Só Deus pode receber glória e não ser afetado pela glória. Nós somos afetados. Então não é disso que ser conhecido está falando. Está falando das debilidades mesmo, das lutas mesmo. Porque não é bom que o homem esteja só. Não foi feito para estar só. Não vai encontrar remédio estando só. Não vai. Agora, Deus, desde o Antigo Testamento, começa a chamar a sua criação para andar em família. Escolheu Abraão, antes dele, Noé, e a sua família. Uma família foi preservada. Não apenas uma dupla de cada animal, mas uma família. Podia ser um homem ou uma mulher que não se conhecessem, mas Deus não fez isso. Uma família que já tinha filhos. Uma família foi preservada. Porque não é somente uma questão de estar junto. Tem tudo que uma família, segundo o projeto de Deus, precisa ter. E o mais importante é ser conhecido. E mesmo assim, ser amado. Você diz amém? Pois bem, quando Deus chama Abraão, a promessa sobre Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias. Naquela época não havia o conceito de nação. No original diz: serão benditas todas as famílias da terra. E a gente sabe que estava falando da descendência de Abraão, que seria Jesus, não é? De uma família veio a nação de Israel, então Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó 12 filhos, as 12 tribos de Israel nada mais são do que primos entre si, são todos de uma mesma família. Aí vem Jesus. Eu creio que a gente sabe já, a história já aconteceu, está mais fácil para a gente. Então a gente sabe que Jesus, o Messias, Deus que se fez homem, mas havia um nome particularmente precioso para Jesus, e a gente sabe disso pela vida que ele teve, que era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pense bem, o poderoso Deus, o Senhor dos céus e da terra, o dono da sabedoria e do conhecimento, se faz Deus conosco. E como foi Deus conosco? Foi ali, toca a trombeta, Deus conosco está aqui passando. Foi assim? Não. Deus conosco foi Deus andando, caminhando, comendo, tendo sono, chorando com a dor dos seus amigos, sabendo que daqui a pouquinho ia ressuscitar Lázaro. Mas chora, por que chora? Porque é Deus conosco, é Deus andando, é Deus caminhando, é o Filho revelando o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês não me conhecem ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus revela que o coração do Pai é Deus conosco. É Deus querendo habitar, andar conosco. É Deus querendo ser família conosco. Dormindo, morando, comendo. Mas você sabe o que mexe mais comigo?
na história de Jesus. Sim, claro, a cruz, tomar os pecados. Claro, não tem como nem descrever isso. Ninguém poderia ter feito diferente. Ninguém poderia ter feito igual, aliás. Agora eu vou dizer para você o que mexe comigo. É quando Jesus diz assim: meu coração está triste. Fiquem aqui e orem comigo. Ai, irmãos. Sabe quem estava dizendo isso? Deus conosco. Expressando o que é não ser solitário. Jesus falou: eu preciso. Você acha que Jesus estava fazendo teatro? Eu acho que não. Você acha que Jesus estava fazendo de conta só para dar uma lição e um dia alguém dizer: olha, Jesus disse, então a gente... Era isso? Eu acho que não. Porque senão Jesus seria um mentiroso. Porque ele não disse apenas orem por mim, ele disse: a minha alma está triste. Eu estou angustiado. Então, como Jesus nunca mentiu, era exatamente assim que ele estava. Irmãos, ele podia dizer assim: pessoal, estou assim, um pouco apertado hoje, um dia mais difícil na minha vida, e orem por mim. Não foi isso que Jesus fez. Ele disse: eu estou angustiado e preciso da oração de vocês. Irmãos, é isto que é não ser solitário. É isso que é andar em família. É poder pedir socorro aos seus amigos, até correndo o risco deles dizer: puxa, o conceito dele baixou agora. Esse camarada cura, liberta, não é? Encarcerado, dá vista aos cegos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, levanta o defunto do caixão depois de 4 dias, e agora está angustiado, e não pode orar sozinho por ele. Pois é, até correndo o risco de que os outros vissem ele, caísse no conceito. Jesus disse: não, eu sou Deus com vocês. Eu sou Deus conosco. Eu não tenho pecado, mas eu sou homem. Vocês entendem? A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Vocês entendem que Adão, no projeto de Deus, iria precisar da ajuda dos seus companheiros, mesmo se não tivesse pecado? Adão iria precisar de oração, de cobertura, de ajuda, mesmo se não tivesse pecado? Porque Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. A pergunta é Marcos 3, 13 e 14. Vamos abrir esse texto. Marcos 3, 13 e 14. Quando Jesus escolhe e chama para perto os discípulos, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então foi isso que Jesus fez com os discípulos. Chamou para estarem com ele. Não foi um chamado para a obra. Às vezes, parece que alguns de nós conseguimos enxergar a igreja não como o corpo de Cristo, não como família ainda, mas como a obra. Mas aqui diz, e nós acabamos de ler, que antes, muito antes de enviar os discípulos para pregar, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, para estarem perto, para conhecerem a ele, para desenvolverem intimidade, amizade, conhecimento. Conhecimento exige que a gente esteja perto. A pergunta é: precisava ser assim? Jesus precisava fazer isso? Eu continuo sendo afoito
e dizendo precisava. Porque Jesus era perfeitamente homem. E Deus tinha dito: não é bom que o homem esteja só. Assim como Adão tinha Deus em cada dia, mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Jesus tinha o Pai todo o tempo. Mas para a vida dele como homem, esta declaração eterna também era válida. Ele era homem e para ele não é bom que o homem esteja só também. Então tinha que ser assim. Não dava para Jesus ter sido um solitário, porque se Jesus fosse um solitário, ele não era a imagem e semelhança de Deus. Mas ele era a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é solitário. Vocês estão me entendendo? O Espírito está falando ao coração de vocês. Há somente 3 situações em que Jesus esteve só: na tentação no deserto, na crucificação e, é claro, no sepultamento. Mas assim que ressuscitou, assim que o Pai o ressuscitou, Jesus foi atrás dos seus amigos, atrás daqueles com quem ele tinha andado, caminhado, com quem ele tinha sido Deus conosco. Restaurar a fé deles, é verdade. Restaurar a fé de que ele era o Messias, com certeza. Mas eu quero dizer para vocês, o projeto de restauração no coração deles não estaria completo se Jesus não tivesse restaurado também a verdade de que ele continuava amando os seus amigos e de que eles eram sim aceitos por Jesus. Agora, se alguém tinha tentado ficar atrás de uma cortina de fumaça, não tinha mais jeito, porque um negou, o outro disse que não acreditava, e a Bíblia fala que todos fugiram. Não tinha mais espaço para aquelas declarações de Pedro, mas não era só Pedro, Pedro era só o que mais falava. Sabe aquele que mais fala termina levando a culpa por todo mundo? Mas não era só Pedro. Porque não foi de Pedro que a Bíblia fala que estavam disputando o primeiro e o segundo lugar ao lado de Jesus, foi? Não era? Era quem? Tiago e João. Então não era só Pedro que fazia aquelas coisas. Não, era a gente. Eles eram gente como a gente. E uma parte fundamental da restauração de Jesus na vida deles foi restaurar o fato de que, sim, eles eram agora mais conhecidos do que antes, mas ainda eram muito amados. E que Jesus ainda queria estar com eles. Que queria estar com eles logo depois da ressurreição. E durante um tempo bem razoável, 40 dias. Irmãos, é porque a gente não conhece o céu ainda. Mas eu vou dizer para você, depois de passar 33 anos e meio aqui nessa terra, e ter sofrido o que sofreu, e ter ressuscitado, a misericórdia de Deus, assim, vamos supor que fosse só isso, misericórdia, com 3 dias resolvia tudo. Com 3 dias resolvia, restaurava um, falava com o outro, não sei o que, parará, eu te amo, não sei o que, parará, estou aqui, você errou, mas eu estou com você, eu sou seu amigo, etc e tal, parará, abençoava todo mundo, pô, ia embora. Para onde que ele estava indo? Para o céu. Mas ficou 40 dias. 40 dias. Vivendo, comendo, estando com eles, tirando dúvidas, explicando mais um pouco, andando mais um pouco. Já estava diferente, é verdade, mas continuava a ser Deus conosco. Amém? Agora, para finalizar, por esses dias eu ouvi através do John algo que o Moisés, lá de Porto Alegre, um dos pais da igreja em Porto Alegre, falou há muitos anos atrás.
Moisés disse que a palavra ideal não existe na Bíblia. Moisés é professor de grego. Além disso, caminha na fé há mais de 70 anos. Um homem cheio do Espírito Santo. Eu acredito no que ele disse. Isso tem consequências para a vida da gente. A palavra ideal não existe na Bíblia. Então isso quer dizer que Deus trabalha com pessoas reais, normais, como a gente, como você, como eu. Deus trabalha em pessoas como nós, reformando, transformando vidas, mas são vidas que têm problemas, são vidas que têm limitações, que têm conflitos. Quero lembrar Paulo e Barnabé, homem cheio do Espírito Santo. Não foi só Paulo que brigou, Barnabé brigou com Paulo também, e era chamado filho da consolação. Conflitos, como Paulo e Barnabé. A família, irmãos, não é dos perfeitos, não. A família é dos resgatados. Amém? Não são os perfeitos, são os resgatados, que estão em processo pelo Espírito Santo. Antes estavam presos na solidão, porque esse sim é o projeto do inimigo. Mas Deus está chamando para fora, assim como chamou Lázaro. Lázaro nasceu de novo. Mas Jesus disse assim: sai para fora. Ok. Acontece que Lázaro estava todo amarrado. Jesus disse para os outros amigos de Lázaro: olha, vão ali e desatem Lázaro. Nós estávamos mortos. Jesus nos deu vida. Mas assim como Lázaro precisou de outros, nós precisamos também. Amém? Nós temos amarras, ataduras na mente, na alma, coisas no nosso comportamento, nos nossos sentimentos. Jesus disse: sai para fora. Há um novo estilo de vida, é ser família de Deus. Amém? Agora, eu entendo que aqui entre nós, esta noite, entre aqueles que nasceram de novo, entre aqueles que estão sendo renovados pelo Espírito Santo, que foram resgatados pelo Espírito de Deus, há irmãos e irmãs lutando com a prisão da solidão. E eu vejo o mesmo problema com duas origens diferentes. Alguns, porque ainda não conseguiram, ou não tiveram coragem, ou não conseguiram se deixar conhecer. Ou porque não tiveram revelação, e por isso não sente falta daquilo que não conhece, daquilo que não tem revelação. Ou porque já experimentaram e se machucaram. E do mesmo jeito que um animalzinho ferido se fecha, se recolhe, alguns de nós nos fechamos, nos recolhemos, mas isto não resolve. Porque a declaração de Deus de que não é bom que o homem esteja só, ela não será retirada. Então, a cura de Deus para os que ainda não tiveram revelação é se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver o seu projeto. E é a mesma cura para aqueles que já experimentaram.
mas experimentaram dificuldade, problema, erro. Outros erraram com você. Ou a sua expectativa do ideal não foi atingida. Porque de fato, ideal não existe na Bíblia. Então, amados, eu creio que esta noite pode ser um passo nesta boa direção. Então, se você, meu irmão, minha irmã, não experimenta ainda esta vida de família, não é idealizada, é no dia a dia, é real, enfrentando mesmo as dificuldades, os problemas, corrigindo e sendo corrigido. Ou se já experimentou e está encolhido com medo porque houve feridas, eu creio que esta noite Deus pode retomar no caso de alguns ou começar no caso de outros. Por isso, vem aqui à frente receber oração. Você, irmão, irmã, que reconhece que, conforme vimos na palavra, há um projeto e uma vontade de Deus, mas que você entende que não está ainda vivendo conforme o coração de Deus, e aqui não há nenhuma acusação, nenhum apontar de dedos, mas apenas um chamado do Espírito Santo para o início ou a retomada de um resgate, o início de um estilo que está no coração de Deus, ou a retomada desse estilo. Então, se você está vivendo dessa maneira, vem aqui, como igreja nós queremos orar por você, em nome de Jesus.